Não dá para contar quantas coisas mudaram em São Paulo nos últimos 50 anos. Mas de lá para cá, a população aumentou 3 vezes e alcançou a casa dos 12 milhões de habitantes. E por falar em casa, é assim que as pessoas se sentem em São Paulo. Vem gente de todo lugar e São Paulo gosta de receber. Todos os dias tem quem chega para nunca mais ir embora. Tem também quem vai, mas sempre quer voltar. Por isso é com grande alegria que São Paulo sediará o maior encontro nacional da advocacia após 50 anos desde a última vez. Prepare-se, porque em novembro de 2017, São Paulo te receberá para a 23ª Conferência Nacional da Advocacia. É uma satisfação muito grande, um orgulho muito grande. São Paulo sediar a 23ª Conferência Nacional da Advocacia. Num momento absolutamente especial e de importância fundamental para o desenvolvimento do nosso país. Sei que é um marco para a advocacia paulista e principalmente brasileira, a realização desse evento em São Paulo. Esperamos a toda a advocacia de nosso país aqui em São Paulo, nesta Conferência Nacional da Advocacia. Reafirmando assim o papel da Ordem dos Advogados do Brasil como a guardiã da democracia. É com esse espírito que nós vamos receber os advogados do Brasil inteiro no final do ano que vem aqui em São Paulo. Advogados de todo o Brasil, esperamos vocês! Conecte-se, passeie. Parabéns à OAB, ao seu Conselho Federal e aos profissionais do direito, que tornam a cada dia a advocacia brasileira indispensável, eficiente e exemplar. A 23ª Conferência Nacional da Advocacia já tem local e hora marcada. Você não pode faltar. Boa noite a todos. Pessoal, é a nossa primeira palestra de 2017. Vamos dar um boa noite animado, um boa noite à altura da nossa OAB. Boa noite a todos. Aí, pessoal. E nessa noite começamos com chave de ouro as palestras do nosso Departamento de Cultura e Eventos 2017. Estamos iniciando com a palestra do ilustre professor Dr. Márcio Hack-Korski. Por favor, venha compor a nossa mesa. Está perguntando se acertou o nome. Até escrevi aqui do lado, acho que acertei essa vez. Quero também convidar para fazer parte da nossa mesa a doutora Marilda De Angeli, membro da Comissão da Mulher Advogada, e a doutora Ana Latanovics, também membro da Comissão da Mulher Advogada e também da Comissão de Ação Social da nossa OAB São Paulo. Sejam bem-vindas. Quero, nesse momento, também fazer uma saudação especial ao apoio que nós recebemos aqui dessa casa, do Dr. Marcos da Costa, nosso presidente. Sem esse apoio, nós não conseguiríamos realizar o número de atividades que temos no nosso setor de cultura, no nosso Departamento de Cultura e Eventos. Graças a esse apoio que a diretoria vem
dando, ao longo dos anos, ao nosso setor de cultura, que podemos estar aqui registrando aí esse momento especial e levando o conhecimento jurídico a todo o nosso estado de São Paulo. Então, fica aqui esse registro, não posso deixar de falar em todas as nossas palestras esse apoio que nós temos dessa nossa diretoria. Diretoria atuante, diretoria que se preocupa com os colegas de São Paulo, capital, e do interior também. Isso porque também estamos fazendo a transmissão ao vivo, via internet. Então, um registro especial, um abraço aos colegas que estão nos assistindo pela internet, o nosso agradecimento, e peço também que esses colegas assistindo transmita ao nosso Departamento de Cultura e Eventos, via e-mail, as suas impressões. Se a transmissão está perfeita, se o áudio está bom, se a imagem ficou boa, todas as considerações, para nós é importante e levamos aí a cabo aí as devidas alterações. Quero convidar também para fazer parte desta mesa, eu estou vendo o colega da comissão da Penha, por favor, que venha aqui nos ajudar aqui a compor essa mesa, o presidente da comissão dos motociclistas, correto? Por favor, doutor, compareça, venha cá compor a nossa mesa. Do Ipiranga, da comissão do Ipiranga, o presidente da comissão dos motociclistas advogados, Irineu Lobo. Seja bem-vindo, doutor Irineu. Nós estamos planejando uma programação especial para envolver o estado todo, os advogados motociclistas, correto? Muito bem. Vamos, então, imediatamente abrir aqui as nossas palestras de 2017 com o tema Mercado de Trabalho para Advogados na Área Condominial. Estamos recebendo o Dr. Márcio, ilustre palestrante do nosso Departamento de Cultura e Eventos, advogado, membro da Comissão de Direito Urbanístico, pós-graduado em Direito Contratual pelo CEL São Paulo, especialista na área de condomínios, comentarista da Rádio CBN, programa Condomínio Legal, comentarista do SPTV, primeira edição da Rede Globo, articulista do caderno Imóveis da Folha de São Paulo e síndico profissional. E ficou faltando aqui que o senhor faz parte também do Fantástico, né? Daquele quadro Chama o Síndico, né? Então, o senhor seja bem-vindo. A sua presença aqui engrandece o nosso setor de cultura, a nossa OAB, e o senhor é um digno representante da nossa OAB São Paulo, prestando esse serviço social que o senhor faz nas várias entidades que nós temos conhecimento, levando o seu conhecimento de forma graciosa. Para quem não sabe, o doutor Márcio ele corre o nosso estado de São Paulo, levando o seu conhecimento através das suas palestras às nossas subseções, levando o seu conhecimento aos colegas do interior que não têm a facilidade que nós temos aqui na capital. Então, fica aqui o nosso agradecimento antecipado e o senhor está com a palavra. Obrigado. Pessoal, boa noite. Estou muito surpreso, muito feliz, porque está lotado aqui, lotou lá em cima, e eu no caminho pensando, de janeiro, meio das férias, uma chuva danada, um caos no trânsito, e eu imaginei que ia micar a nossa palestra aqui. Mas estou muito surpreso que está lotado, aumenta a minha responsabilidade, e agradecer o convite para abrir os trabalhos, né? É uma responsabilidade grande, e eu venho aqui na OAB com o maior prazer do mundo, porque eu sou formado há 20 e poucos anos, e tudo que eu tenho na minha vida, eu devo à advocacia.
A OAB sempre foi muito boa para mim, foi muito boa comigo, muito generosa, vocês são muito generosos comigo. E o mínimo que eu posso fazer em troca é participar dos eventos, participar das palestras. E como tudo que eu conquistei na vida, o pouco que eu conquistei na vida foi por conta da advocacia, eu tenho dever de compartilhar isso com os meus colegas e talvez aguçar um pouquinho para que todo mundo enxergue a minha área de trabalho como uma área muito bacana e que pode trazer muitos dividendos para o escritório e muito prazer, muita felicidade de ser advogado. Então eu venho aqui com o maior prazer toda vez que me chamam. Pode ser para dar palestra na zona rural onde não tem nenhum condomínio, mas eu vou porque eu acho que é o meu papel, o meu dever, e eu faço com muita alegria e com bastante honra até. Eu acho importante, Humberto, a gente falar um pouquinho sobre o resgate do orgulho de ser advogado. Às vezes tem uma pecha, tem uma fama que recai sobre os advogados, e que não é de hoje, e que as pessoas falam que advogado é prolixo, advogado é enrolador, advogado é picareta, advogado... tem um monte de piada de advogado, que até eu conto mesmo, mas a gente precisa resgatar, talvez, o valor da nossa profissão. E o fato de eu participar de programa de TV, de programa de rádio, de escrever no jornal, talvez é uma oportunidade de aproximar as pessoas, pelo menos a grande massa, dos advogados e mostrar para as pessoas, olha, advogado é legal, vocês precisam de advogado, advogado não é mais aquele cara que fala termo técnico, advogado não é mais aquele chato que leva 2 horas para falar uma coisa que você pode falar em 5 minutos. Advogado, hoje em dia é outra história, advogado aproxima pessoas, facilita negócios, advogado normalmente pacifica conflitos. Então, o meu grande papel nessas coisas todas que eu faço na TV, no rádio, é talvez aproximar o grande público dos advogados e tirar essa história de que advogado é isso, é aquilo. Como é que eu tento fazer isso? De uma forma simples, com uma linguagem simples, uma linguagem até simplória, e feijão com arroz. Porque eu acho que a advocacia só é fora do feijão com arroz para aqueles grandes casos, para aquelas coisas milionárias. Para o dia a dia, eu acho que é feijão com arroz. E o segredo, talvez, da advocacia é isso. É no escritório, é na hora de atender um cliente, na hora de fazer uma audiência, na hora de fazer uma peça. É tentar, dentro do possível, ser objetivo, ser prático e no simples, no feijão com arroz mesmo, que dá bom resultado. E a advocacia, para nós todos aqui, é um meio de vida, então a gente precisa ganhar dinheiro e, ao mesmo tempo, ser feliz com a profissão. E eu defendo algumas coisas que talvez a gente precisa parar e refletir e pensar. Quando a gente escolhe fazer uma faculdade de Direito, é porque a gente quer ser profissional liberal. E o nome já diz, é liberal, é pessoa que tem mais liberdade, é pessoa que tem, talvez, possibilidades diferentes de alguém que escolhe outra profissão, que você não tem essa liberalidade. Mas aí a gente estuda Direito, faz faculdade, e quando a gente vai trabalhar, a gente abre um escritório, a gente tem a cabeça, às vezes, de funcionário, a gente tem a cabeça, às vezes, de quem não é profissional liberal. Então a gente se impõe um horário de trabalho das 8 às 18. A gente acha que a gente deve chegar no escritório cedo e sair tarde, que isso que vai mostrar que a gente trabalha bem, que a gente é um bom profissional. E eu tenho algumas ideias que eu coloco em prática na minha vida profissional e que funcionam muito bem. Olha a minha condição, eu tenho um escritório relativamente, eu não sei como é que funciona, se é pequeno, se é médio, se é grande, mas se juntar todo mundo que trabalha no meu escritório, dá umas 80, 100 pessoas. É um escritório de um tamanho razoável. Eu sou síndico de uns 150 condomínios. Eu tenho 3 filhos, além de um filho adotivo, então eu tenho 4. Faço um monte de coisa ao mesmo tempo. E eu preciso ter lazer, eu preciso ir na academia, eu preciso tomar cerveja, eu preciso sair com meus amigos. E como é que eu faço isso? Como é que eu consigo fazer isso? Porque eu sou profissional liberal, porque eu sou advogado, e eu sou dono do meu tempo, eu sou dono do meu horário. Então, o que eu tento fazer na minha vida, e que antes da gente entrar no tema aqui da nossa palestra, o que eu tento fazer na minha vida como advogado? Na acepção da palavra, literalmente, eu tento ser um profissional liberal. E aí, quando eu tenho uma coisa muito importante para fazer,
eu tenho uma peça importante para fazer ou um parecer para fazer. Eu me dou o direito de fazer de madrugada. Talvez na varanda do meu apartamento, talvez sem camisa, descalço, tomando uma taça de vinho, e vou lá fazendo, e passo a madrugada inteira fazendo aquilo e fica bem feitinho. E no dia seguinte eu posso de manhã ir fazer ginástica, posso ir andar na praça e começar a trabalhar meio-dia, porque eu trabalhei a madrugada inteira. Então o advogado pode fazer isso, deve fazer isso. A gente precisa aprender a ser mais flexível e ser mais generoso conosco. Porque senão a gente se forma numa profissão linda, que depende muito mais de raciocínio do que aquela questão física de você estar sentado na sua mesa, e as pessoas ainda têm aquela história de que só quem está na mesa dentro do escritório é que produz, e quem está fora não produz, e isso já foi embora faz tempo. Então eu, apesar de ter uma série de atividades, palestra, isso, aquilo, eu tenho uma vida gostosa, porque eu sou advogado. Se eu tivesse outra profissão, eu não teria essa vida gostosa. Então, gente, vamos aprender a conseguir fazer muita coisa, bastante coisa, produzir, render, mas ter direito de ter prazer, ter direito de ter um intervalo, uma pausa. Quantas vezes eu tenho um dia duro de trabalho e eu vejo as pessoas, eu estou sem tempo de almoçar. Para com isso, gente. Para almoçar. Faz um almoço talvez mais extenso um pouquinho. Ao invés de ficar 10 minutos almoçando, almoça de verdade. Se for o caso, dependendo do dia, chama um amigo, fica batendo papo no almoço. Porque a gente tem direito de fazer isso, senão a gente ia ser outra coisa, não ia ser advogado. Então eu prezo muito pela minha carreira, mas também pelo meu prazer de viver. Quantas vezes eu falo, gente, essa semana eu estou lotado de trabalho. Eu vou trabalhar igual um cavalo de segunda a quinta, mas eu vou enforcar sexta-feira. Porque eu vou pegar meu filho e vou no Vila Lobos andar de bike. E aí alguém me vê no Vila Lobos na sexta-feira, 14h, e fala, olha lá, olha que vagabundo, ó. Tá lá bonitão, sem camisa, andando de bike com o filho, esse aí tá com a vida ganha. E não tô. Só que eu trabalhei de segunda a quinta, de madrugada, acordei 4 da manhã, hoje mesmo, hoje eu tinha um compromisso fora de São Paulo, acordei 4 da manhã, fui tranquilo, parei na estrada, tomei café, uma delícia. E aí eu consigo organizar minha vida muito melhor, e eu acho, assim, né, eu respeito quem pensa diferente, mas eu acho que eu consigo até produzir mais. Então eu vejo os advogados, às vezes, trabalhando o ano inteiro, igual louco, falando assim, meu Deus, não vejo a hora de tirar minhas férias. Isso é cabeça de empregado, de funcionário. A gente fez uma faculdade, claro, os escritórios contratam advogados e a gente tem que cumprir horário, não tenha dúvida. Tem gente aqui que trabalha no meu escritório que vai falar, oba, lá está ali, oba, agora não é isso, gente, não é bagunçado. Mas dá para conversar, dá para negociar. Então, assim, por que o advogado precisa entrar no escritório às 8 da manhã e pegar todo o horário de trânsito? Se o trabalho dele é intelectual, se ele pode talvez entrar às 10, ao invés de entrar às 8, e depois sair às 8 da noite ao invés de sair às 6. Por que ele não pode, no dia anterior, que ele teve um parecer violento para fazer, ele falar, hoje eu não vou no escritório porque toca telefone, porque tem falação, porque eu vou fazer em casa. Fica lá de cueca, sentado na cama fazendo. E depois, no dia seguinte, ele vai para o escritório, olha, agora sim. E a gente precisa aprender a fazer isso. Então, eu consigo trabalhar muito e ter muito prazer, curtir minha vida, de uma forma responsável, claro, mas eu conclamo para que a gente aprenda a ser profissional liberal, como o nome diz, é profissional liberal. E eu vejo, às vezes, os advogados estão virando robô, e eu morro de medo disso. Eu vou em escritório, às vezes, esses escritórios grandes que tem gente de cobrança, meu Deus do céu, o advogado fica sentado, ele não se move, parece um cara de telemarketing, fica lá no computador o tempo todo, é brutal, e vai emburrecendo. Então, antes de começar a falar sobre mercado de trabalho, eu acho que isso tem a ver com o mercado de trabalho, é para a gente aprender a ter uma mentalidade liberal. Eu estava numa reunião de condomínio ontem,
num prédio chamado Metropolitan, no Tatuapé. E aí, no meio da reunião, um cara levantou a mão, era para se candidatar para ver quem ia ser do conselho fiscal do prédio. E aí, como sempre acontece, você vê um cara de terno, você fala, vai se candidatar. É fato. Você já fala, é advogado. E aí, batata, o cara levantou a mão e falou assim, eu me candidato a conselheiro. Eu sou advogado, sou chato e vou fiscalizar. Eu peguei o microfone e falei, escuta, estava indo tão bem, você falou que você é advogado, por que você tem que falar que você é chato? O advogado não é chato. Não fala mais isso. Ele falou, não, mas eu vou fiscalizar, porque... Tudo bem, mas não liga, não faz um link entre advocacia e chatice. Por favor. Porque senão as pessoas já têm aquela ideia que advogado é chato. E a gente fala que a gente é chato. Então, advogado, hoje em dia, precisa tirar... Eu fiz uma aula numa faculdade aqui em São Paulo para falar sobre o perfil do novo advogado. As pessoas estão se formando agora. E eu falei, gente, o advogado agora, ele é um facilitador de negócios. Ele não é alguém que atrapalha negócio e que fala assim, se não mudar essa vírgula dessa cláusula, não assino o contrato. Não é assim, advogado acomoda interesses, advogado aproxima pessoas, e sabe o que acontece quando ele faz isso? Ele ganha tempo e ganha dinheiro. Essa é a diferença de você virar para um cliente e falar, entra com uma ação, nós vamos até o final. Ou você fala para ele, olha, calma, vamos sentar com a outra parte, vamos conversar, vamos acomodar, e talvez vai ser melhor para você. O trabalho vai ser muito menor e o dinheiro vem bem mais rápido. Então, como a gente está falando aqui de mercado de trabalho, a gente tem que pensar também na parte comercial. E possibilitar negócios, ao invés de melar negócios, puxa vida, é a melhor coisa. Ontem, nessa reunião também, me abordou uma moça e falou assim, Márcio, eu comprei um imóvel e na hora lá no stand de vendas, eu fui obrigada a fazer o financiamento com uma empresa que vai intermediar o financiamento com o banco, que me indicaram lá na hora. E eu achei que é venda casada. Porque se eu estou comprando um apartamento, e aí já tem uma empresa pré-selecionada para me atender, para facilitar o financiamento do meu imóvel, é venda casada. O que eu posso fazer? Eu falei, escuta, você precisa do financiamento? Ela falou, preciso. Eu falei, você tem bom relacionamento com o seu gerente? Ela falou, não, nem conheço. Eu falei, olha que legal, eles estão te oferecendo uma empresa que vai facilitar a concretização do teu sonho, e você vai pagar por isso? E você está achando que ruim? Eu falei, oh, que bom. Ela, mas eu sou obrigado a fazer. Não, não é obrigado, eles estão te indicando. Eu falei, não olha por esse... tenha outra ótica sobre esse assunto, entenda que é uma facilitação para você. Se você não quiser, você não contrata. E ela fez assim, o marido dela cutucou. Eu não entendi se eles ficaram contentes ou se eles falaram, esse aí está casado com a empresa. Que aí o cara já fala, esse aí é sócio da empresa, né? E uma bobagem, porque a moça a empresa estava lá para facilitar a vida dela, ela já estava com a ideia de, e vai que ela pega um advogado, o advogado fala, é venda casada, não assina, vamos entrar com uma ação. Aí sabe o que ia acontecer? Ela não ia comprar o imóvel, e ela ia perder o sonho dela. O corretor não ia ganhar, o advogado não ia ganhar, ninguém ia ganhar nada. Ia melar a venda. Então, nós precisamos aprender, na minha concepção, a aproximar pessoas e facilitar negócios ao invés de dificultar a vida das pessoas. E aí sim, a sociedade vai aceitar o nosso ofício com muito mais prazer, com muito mais alegria, com muito mais leveza. Então eu venho na OAB com todo orgulho, porque eu gosto de ser advogado, eu acho ótimo ser advogado. Mas tem alguns ranços, algumas coisas que a gente foi criando ao longo dos anos que a gente precisa eliminar. E é isso que eu faço todo dia na minha atuação. Gente, agora vamos falar sobre mercado de trabalho na área de condomínios. Eu estava conversando com as meninas aqui antes de começar a reunião, o nosso trabalho, e aí uma delas falou assim, pô, Márcio, você teve sorte, né? Você, não sei se foi essa palavra, você achou um nicho legal, você teve... Como que ela falou? Presença de espírito, alguma coisa assim. Quem foi que falou? Lá atrás. Ela falou, pô, isso. Ela falou, você teve... E, de fato, foi isso mesmo. E hoje aqui o meu papel é, talvez,
fazer com que vocês saiam daqui com vontade de trabalhar na minha área. E se a minha palestra for boa, eu vou ganhar um monte de concorrentes. E esse é o meu grande desejo, que vocês venham trabalhar na minha área, porque é muito boa. É muito boa, é um mercado fantástico. Por que que é um mercado bom? Porque não tem crise. A área de condomínio não tem crise. Nada afeta a área de condomínio. Sabe por quê? Condomínio não fecha, condomínio não tem falência, condomínio não baixa as portas, condomínio está sempre ali. Não tem um dono, não tem alguém que decide, é sempre um grupo de pessoas. Então nunca vai diminuir o número de clientes, só vai aumentar. Com um detalhe interessante, conforme os prédios vão ficando velhos, eles demandam mais serviço do advogado. Porque os conflitos aumentam, os litígios aumentam. Então esses 30 mil condomínios que tem aqui só na cidade de São Paulo, eles vão ficar aí para sempre. E em média, nos últimos anos, sabe quantos empreendimentos novos são entregues só em São Paulo? Só na cidade de São Paulo. Esquece São Caetano, São Bernardo, ABC todo, esquece Guarulhos, Santos. Só em São Paulo. Quantos prédios novos são inaugurados por ano? Por volta de 350 novos. E quando eu falo novos, eu não estou falando de predinho, não. Eu estou falando de condomínio clube. Com 5, 8, 10 torres, com 1000 apartamentos. E os antigos continuam existindo. Então é um mercado que só aumenta. Nunca ele vai diminuir. Nunca. Jamais. Esse monte de prédio que tem aí vai continuar e os novos vão chegando. O boom imobiliário que a gente viveu de 2008 até 2013, acabou. Mas ainda assim, as construtoras estão lançando, estão entregando prédios novos e a coisa não vai parar. Então, é um ótimo mercado para trabalhar. E o mais interessante de tudo é que é um mercado que gosta de um modelo de advocacia que, para nós, é uma maravilha, que é um negócio chamado advocacia de partido. O condomínio paga mensalidade para o advogado. Vocês não sabem, gente, o que é a tranquilidade de você ter uma carteira de cliente que todo dia 10, você manda o boleto, ele paga. Chova ou faça sol, o dinheiro vai entrar e você vai pagar o aluguel, você vai pagar estagiário, você vai pagar a secretária, você vai pagar toda a estrutura do escritório. E o que você conseguir de extra, aí sim vai para o bolso. Então, condomínio ainda é um tipo de cliente que gosta de advocacia de partido. Vai trabalhar para a empresa hoje em dia, eles não querem pagar o advogado, não. Eles querem que você fique no êxito. Olha, eu te proporciono que você cuide dos meus casos. É assim que eles falam. Então, ainda é um mercado que gosta de advocacia de partido, que assina contratinho de prestação de serviços com honorários todo mês ali. Religioso, eles te pagam todo dia 10, todo dia 5. Outra coisa interessante, não tem inadimplência. Coisa mais gostosa do mundo é você advogar e você ter certeza que você vai receber em dia. Sabe por quê? Porque os honorários do advogado, normalmente, vêm previstos, vêm já pré-determinados na previsão orçamentária. Então, o condomínio aprova todo ano uma previsão para o ano inteiro. E qual que é o dever do síndico? É pagar tudo que está previsto, que a Assembleia aprovou. E uma das coisas que está lá previsto, honorários do advogado. Então, você vai receber. Ou seja, é uma delícia. Claro, né, gente, é uma área difícil, é dura, tem Assembleia até meia-noite, mas eu estou falando da parte comercial. A parte comercial é fantástica. É muito diferente. E como é que a gente, e eu falo isso sempre, me perdoa quem já veio em outras palestras aqui, eu vou repetir, eu vou falar a mesma coisa, porque é quase que um mantra, eu acredito muito nisso. Como é que a gente faz para começar a trabalhar nessa área? Essa área riquíssima. Olha que curiosidade, gente. Os síndicos de São Paulo, juntos, movimentaram mais dinheiro do que a Prefeitura de São Paulo arrecadou com o IPTU. Os 30 mil condomínios de São Paulo movimentaram mais dinheiro do que a Prefeitura movimentou com o IPTU. E uma fatia disso é para pagar advogado. Claro. Então, olha que mercado bacana.
Mas como é que a gente faz para, pelo menos, se apaixonar por essa área? É olhar a cidade de um jeito diferente. O advogado que quer trabalhar com condomínio precisa aprender a olhar para essa cidade, olhar esse mar de prédios e enxergar nisso uma oportunidade. E eu falei da última vez que eu tive aqui. Quantas vezes a gente, do caminho da casa para a faculdade, ou de casa para o trabalho, ou de casa para um evento social, a gente passa na frente de 15 grandes empresas, e a gente, como advogado, às vezes até utopicamente, assim, a gente imagina, nossa, um dia eu posso advogar para essa empresa. Já pensou ser advogado dessa empresa? A gente pensa isso, talvez seja natural. E nesse mesmo caminho, a gente vai passar na porta de 200 condomínios. E a gente sempre vai falar o seguinte, nossa, que prédio lindo, um dia eu ainda vou morar aí. É o jeito que a gente olha para a cidade. Na empresa, a gente quer trabalhar, e no condomínio a gente quer morar. Quanto mais lindo, melhor. E aí, natural também que a gente tenha, né, sonho de morar num lugar melhor, tudo. E eu sempre digo para as pessoas, olha para aqueles 200 lugares que você vai passar na porta, como uma oportunidade de trabalho, como um cliente em potencial. E não como um lugar que você quer morar. Porque senão você distorce o jeito de olhar para a cidade. Aqui no centro, esse monte de condomínio aqui, se vocês soubessem o que tem de abacaxi, de pepino, de problema jurídico, vocês não têm ideia de toda a natureza que vocês possam imaginar, e nós vamos falar daqui a pouquinho nisso. Então, cada um dos condomínios aqui de São Paulo, na verdade, é uma oportunidade pura, clara, efetiva, concreta de trabalho. Mas a gente não olha. Então, se olhar para a cidade diferente, talvez a gente vai compreender a grandeza disso tudo. Se juntar São Paulo, ABC, Litoral Sul, Litoral Norte, nós estamos falando de mais de 44 mil condomínios. Faz uma média de 100 apartamentos por prédio, faz uma média de cada apartamento pagando 500, 600 reais de condomínio. Nossa, gente, é uma conta que você não consegue nem mensurar direito. E aí, olhando para a cidade diferente, claro, a gente consegue planejar. E aí se preparar para talvez trabalhar nessa área. E não é só como advogado, não. A gente está aqui falando para advogados, mas tem outras oportunidades. Porque, horas, o advogado também pode ser corretor de imóveis em algum momento da vida, ou ele pode fazer as duas coisas. O advogado pode ser síndico profissional. Vocês não têm ideia, eu vou falar daqui a pouquinho, do tanto de prédio que contrata síndico profissional e da preferência deles por contratar síndico profissional advogado, porque conhece da lei, porque sabe interpretar convenção, regulamento, sabe mandar uma circular, sabe mandar uma advertência, sabe interpretar quando cabe uma multa, quando não cabe. Então é um mercado violento. Hoje a gente tem menos de 15% dos condomínios com síndico profissional. Então ainda tem 85% de prédio para a gente pegar. E os prédios preferem um síndico advogado. É impressionante. Eles adoram. Agora sim. Olha, gente, eu sou síndico de mais de 150 prédios. É muita coisa. E eu sei como é que é quando você vai numa assembleia e fala, olha, eu sou advogado, mas eu vou atuar aqui como síndico profissional, eu vou interpretar a convenção da melhor forma, eu vou revisar todos os contratos, eu vou colocar uma cobrança aqui para os inadimplentes efetiva, eu vou agilizar as ações de cobrança. Nossa, os caras abrem um sorriso daqui a aqui, onde eu assino, doutor, para te contratar. É assim. Então é um mercado ávido, um mercado que tem afã de contratar advogado. Mas o que aconteceu nesses últimos anos todos? E aí, ainda bem que tem bastante gente aqui, porque a gente tem força para virar esse jogo. Quem é que aproveita esse mercado? Os administradores. Que me desculpe aqui se tiver algum dono de administradora, mas historicamente, quem sempre explorou esse mercado foram os donos de grandes administradoras de condomínio, que fazem o seguinte, o cara administra 400 condomínios, e ele, quando manda uma proposta de trabalho para administrar um prédio,
ele coloca lá no finalzinho da proposta, departamento jurídico de graça incluído. Que história que é essa, gente? Como é que um cara que é administrador, que não tem OAB, ele oferece serviço jurídico de graça? Ele não pode fazer isso. Mas ele coloca lá na proposta dele. É assim que funciona. Aí ele contrata 2 advogados, põe lá dentro, e aí tira todo o nosso mercado. Porque ele já coloca como acessório da administração a consultoria jurídica. Ao passo que, se a gente for olhar o tamanho da encrenca que é cuidar de um condomínio, todo condomínio precisa ter uma boa administradora e um bom advogado, com contratos apartados, até para que um fiscalize o outro e um complemente o trabalho do outro. Eu fiz um trabalho aqui, Humberto, há uns anos atrás, com o Marcelo Manhães, que é o presidente da Comissão de Direito Urbanístico. Eu peguei 30 administradoras de condomínio e peguei um print no site das 30, pedindo uma proposta de trabalho para um prédio qualquer. Das 30, 28 mandaram uma proposta comercial dizendo que a assessoria jurídica era de graça, incluída na mensalidade da administradora. É assim que funciona. E esse mercado é nosso. Mas, historicamente, isso aconteceu ao longo dos anos. E agora, a minha principal bandeira é dizer para os condomínios, vocês precisam ter uma boa administradora e vocês, obrigatoriamente, precisam ter um bom advogado. E por quê? E é isso é importante a gente entender, para a gente falar de mercado de trabalho, eu preciso, talvez, explicar para vocês qual é o universo que envolve assessoria jurídica dentro de um condomínio. Se você pegar hoje todas as leis que se aplicam aos condomínios, um condomínio tem, rotineiramente, 143 obrigações legais. Isso envolve obrigação tributária, fiscal, trabalhista, previdenciária e coisas do dia a dia. Normalmente, o síndico é alguém que desceu lá na Assembleia, eu vou na reunião do prédio, não apareceu nenhum candidato, vai lá você, e ele se aventura e se candidata, e vira síndico. Ele sai de casa e volta para casa síndico. A mulher briga, os filhos brigam, ele fala, não, eu vou fazer o melhor que eu posso. Como é que esse cidadão vai atender no dia seguinte todas as obrigações se não tiver alguém orientando? Claro que ele precisa de um bom advogado. E essas 143 obrigações envolvem 6 grandes responsabilidades que um síndico tem. Responsabilidade civil, criminal, trabalhista, tributária, previdenciária e ambiental. E a responsabilidade do síndico, ela é objetiva, ela é pelo cargo. Então o síndico não responde só se ele fizer alguma coisa por dolo ou mal intencionado. O síndico responde objetivamente por culpa, negligência, imprudência, imperícia, ação, omissão. Ou ainda se ele não fizer nada, ele responde pelo cargo. Então é evidente que qualquer passo que ele vai dar, ele precisa se consultar com o advogado. E eu digo muito isso para os síndicos, você não é síndico. Você está síndico por 2 anos. Não arrisca o seu patrimônio, não arrisca a sua tranquilidade, por conta de economizar 1.000 cruzeiros, 2.000 cruzeiros com um advogado. Não seja herói de achar que você vai baixar um pouquinho o valor do condomínio e vai se expor. Porque a responsabilidade é sua, integralmente sua, e de mais ninguém. E aí, nas outras vezes que eu tive aqui, a gente falou sobre responsabilidades do síndico. Quais são elas? Qualquer contrato que o síndico assine, ele responde. A gente falou aqui de um caso, de alguns casos, e que vale a pena a gente relembrar, talvez para ilustrar o tamanho do BO que é ser síndico e por que precisa ter um bom advogado. Condomínio que a gente falou da última vez e que o caso já está encerrado, mas acho que vale mencionar, condomínio do ladinho do aeroporto de Congonhas, que o síndico foi reformar o jardim, e ele bem intencionado foi lá e iniciou lá com um paisagista toda a troca da vegetação, ia ficar 20 vezes mais lindo. Aí alguém denunciou, alguém do próprio condomínio denunciou, chegou lá o fiscal do DEPAV, lá Departamento de Áreas Verdes, alguma coisa assim, dizendo, olha, isso aqui é área de proteção ambiental. O cara falou, mas esse condomínio tem 30 anos. Não, pois é, mas tem um TCA assinado,
um termo de compromisso ambiental lá da construtora. O senhor tirou aqui indivíduos naturais arbóreos de Mata Atlântica. O síndico falou, mas era meia dúzia de árvore velha, seca. Pois é. O síndico não teve habilidade e o fiscal chamou a polícia ambiental. E o síndico vai preso, em flagrante, porque é crime. Eu lembro até hoje como constou lá no documento. Ele retirou indivíduos naturais arbóreos de Mata Atlântica. E ele falou, gente, mas eu tirei meia dúzia de árvore, vou plantar mais 20. Mas não tem o que falar, não pode. Estava mal assessorado. Vai preso. Claro, né, a gente sabe como é que funciona, mas puxa vida. E nesse caso, o cara era um engenheiro, tinha 50 e poucos anos, nunca teve um cheque devolvido, nunca teve um Serasa, nada, e quase vai preso. Nós tivemos que fazer um termo de ajuste de conduta lá, para ele doar não sei quantas mudas de árvore para o Instituto Manequinho, alguma coisa assim, para ele se livrar da encrenca. Imagina ele falar, gente, chegar na casa dele e falar, olha, eu virei síndico, fui reformar o jardim, ó a encrenca. É responsabilidade objetiva. Ah, mas o conselho aprovou, a assembleia aprovou. Paciência, quem responde é o síndico. O outro caso lá, se eu não me engano é de Goiânia, que a menina ficou presa, o cabelo da menina ficou presa no ralo da piscina, e a menina ficou tetraplégica. E sabe o que a perícia constatou? Que a bomba da piscina estava com a calibragem errada, com a pressão errada, incompatível para aquele tamanho de piscina. Quem que vai ser indiciado por lesão corporal de natureza grave? É o síndico. E eu falo, gente, mas eu sou médica, pelo amor, o que eu entendo de bomba de piscina? Pois é. Você precisa ter um contrato de manutenção da bomba com o engenheiro responsável da empresa que responde por isso. Se não tem, dançou. Condomínio lá num bairro simples na Zona Sul, Capão Redondo. Condomínio Capão Redondo, que apareceu uma síndica que chegou com uma ideia mirabolante e falou assim, senhores, nosso condomínio está muito caro, eu vou mandar todo mundo embora e vou contratar uma cooperativa de trabalho. Está aqui, olha, o contrato da cooperativa. O contrato da cooperativa é tão surreal que ele já vem com jurisprudência dentro do contrato, mostrando que aquilo lá pode. Ele já vem com meia dúzia de jurisprudência para a pessoa. E todo mundo aplaudiu, todo mundo adorou. E a mulher trocou os funcionários por mão de obra cooperada e baixou 30% do condomínio. Baixou mesmo. Quem tiver curiosidade, chama condomínio Portal dos Príncipes. Ela conseguiu baixar. Condomínio com 20 e tantas torres, imagina. E aí um belo dia chegou um japonesinho lá, um fiscal do trabalho. Quero ver a documentação. Ficha de registro. Eu falo uns termos antigos, né? Não é mais ficha de registro, enfim, agora é tudo eletrônico, mas ele quero ver guia de fundo de garantia, guia de INSS, quero ver os olerites, quero ver as coisas. E aí a síndica falou, meu amigão, aqui é tudo cooperado, está aqui o contrato, aqui não tem nada disso. O que o fiscal fez? Autuou. E autua pela média. Não sei se vocês sabem como é que funciona essas autuações trabalhistas. Faz pela média, é uma loucura, né? E umas multas pesadas. E aí acabou o mandato aí ela apresentou uma defesa administrativa que não conseguiu nenhum sucesso, claro, a multa prevaleceu, né, ela subsistiu, e aí acabou o mandato dela, tchau gente, olha, obrigado pela oportunidade, nosso mandato foi bom, as contas estão aprovadas, tudo certo. Entrou um cara, eu lembro até hoje, Marco Antônio Vale, virou síndico desse condomínio, cara funcionário público, super bem intencionado, bem no ano que ele virou síndico, a procuradoria, como é que chama? Procuradoria de Execução, alguma coisa assim, resolveu cobrar aquela dívida, porque é uma execução fiscal, vira uma execução fiscal. E aí, na hora de mover a execução fiscal, quem que era o executado? O condomínio, o Portal dos Príncipes, e o responsável tributário, que está lá na Receita com o CPF, atrelado ao CNPJ do condomínio. Quem que é o responsável tributário do condomínio? É o síndico atual, o pobre do Marco Antônio lá. E aí, da noite para o dia, ele virou co-executado numa ação de execução fiscal de R$ 1.200.000. Aí ele vai comprar uma geladeira nas Casas Bahia,
aparece lá um negócio e fala, ó, gente, aqui eu sou síndico do meu prédio, e a síndica anterior, é isso aqui. Não acabou com a vida dele, porque aparece uma execução. Nós tentamos, embargo de terceiro não deu certo, exceção de pré-executividade não deu certo, tudo que vocês possam imaginar não deu certo. Sabe por quê? Porque o síndico é o responsável legal, objetivo pelo condomínio. Ele responde com o CPF dele. Então está lá a execução, conseguiu, esse caso a gente conseguiu fazer não é acordo que chama, mas conseguiu, o juiz autorizou que transferisse todo mês 5% da arrecadação do condomínio até garantir o valor da execução. Então vai ficar uns 30 anos lá, pegando o dinheiro do condomínio até garantir a execução. E está lá no nome dele. E foi tão curioso, porque o Marco ficou tão indignado que ele foi estudar direito. E ele é advogado. Ele não passou na ordem ainda. Mas ele é bacharel, de tão indignado que ele ficou. Ele chama Marco Antônio do Vale. E é responsabilidade tributária. Nós já falamos no caso da árvore, responsabilidade ambiental. Agora falamos de responsabilidade trabalhista e tributária pura, responsabilidade pura. No caso da moça que ficou presa, responsabilidade criminal e responsabilidade civil também. Gente, é tanta coisa. Na Praia Grande, teve um caso, tudo isso acontece nos condomínios, tá? Acontece muita coisa em condomínio. Teve um caso na Praia Grande, de um menino que abriu a porta do elevador, e aí quando ele viu, o elevador não estava no andar. E aí o pai viu aquilo desesperado, tentou puxar o menino ficou, o pai caiu. E o pai faleceu, passou no jornal, tudo. E aí teve um inquérito policial. Tem que fazer inquérito, claro. O que constatou? Que o condomínio não tinha atualizado um documento chamado RIA, Relatório de Inspeção Anual dos Elevadores. Responsabilidade objetiva de quem? Do síndico. Objetiva, natural. Aí o cara fala, meu Deus, não tinha RIA. Aí corre atrás da empresa que fazia manutenção no elevador para ver se tem contrato, se não tem. Olha o BO que é, gente. Olha o tamanho da encrenca. Esses dias eu fui num prédio, em São Miguel Paulista, que tinha um apartamento que estava sem pagar condomínio há 12 anos. E não sei porquê, Humberto, não sei o que aconteceu lá, que esqueceram de entrar com ação. Foi passando, e a planilha de 10, e não entraram com ação. E o síndico é síndico lá há trocentos anos. E agora, depois de um tempo, resolveram entrar com ação. Só que já está prescrito. Pelo menos 7, a gente entende que os 5 últimos anos talvez dá para cobrar, mas os outros 7, já era, perdeu. E óbvio que alguém levantou a mão e falou assim, por inércia do síndico, nós tivemos um prejuízo de 30, 40, 60 mil reais, ele vai nos devolver, ele vai nos indenizar, o síndico vai dançar. Ele tem a obrigação de entrar com a ação, não entrou? Será que ele tem um jurídico? Será que ele tem um advogado? Será que é o jurídico da administradora que cuida? Um advogado para cuidar de 400 prédios? Será? Então eu estou falando aqui exemplos de coisas do meu dia a dia e que talvez demonstrem que todo síndico precisa ter um bom advogado do lado, para aconselhar, para dar palpite, para cuidar desses casos mais graves. Olha que curioso, esse prédio que eu fui ontem, estou falando de ontem, se eu ficar aqui dando exemplo de casos que eu atendo, gente, nós vamos embora, mas vou falar do prédio que eu fui ontem, que está fresquinho, lá é um empreendimento misto, uma parte é comercial, outra parte é residencial. E na parte comercial, tem uma moça lá que comprou 10 salas. Então ela comprou meio andar inteiro. Você sai do elevador, vira à direita, o andar inteiro é dela. E aí ela fez um projeto para, entre aspas, se apoderar do hall, para fazer uma recepção no hall. E aí, óbvio, tem um advogado lá no conselho, ele levantou a mão e falou o seguinte, não pode porque é área comum, e não pode nos termos do artigo tal da convenção. E eu falei, senhores, só ela vai passar aqui, só ela vai usar aqui. Por que a gente vai fazer essa maldade com ela? Nós não vamos dar para ela a área comum. Nós vamos fazer um documento que ela tem direito de uso sobre essa área, ela pode até pagar um valorzinho para o condomínio, e ela faz uma obra que pode reverter a qualquer momento. Se um dia a gente mudar de ideia, a gente volta para o estado anterior e ela assina um documento que ela aceita isso. Agora, proibir por proibir,
Ah, Márcio, mas nos termos do artigo tal da convenção. Então, eu estou contando isso para você ver que numa reunião que eu fui ontem, surgiram tantos temas de natureza jurídica que é evidente que o prédio tem que ter um bom advogado. E agora eu vou deixar de lado esse monte de responsabilidade, porque senão eu vou ficar 5 horas falando de casos que envolvem responsabilidades, e falar agora como que a gente atua nos condomínios. Primeiro ponto, o que um advogado faz no condomínio? Eu vou falar talvez 10 coisas que o condomínio necessita de um advogado. Para que todo mundo entenda que não é um mercado que assim, talvez um dia o prédio vai precisar de advogado. Não, o prédio precisa do advogado o tempo todo. Então vamos lá, vamos elencar 10 coisas, 10 atividades propícias, específicas e inerentes à advocacia e que se aplicam para uma gestão de condomínio. Condução de reunião. Quem é que deve conduzir uma assembleia de condomínio? É um ato solene, é um ato formal, é um ato jurídico. Quem é que conduz uma boa assembleia? Advogado. Vocês não sabem o que é um morador levantar a mão e falar assim, deixa que eu presido os trabalhos. O cara é dentista, o cara é médico, ele não tem ideia o que é a solenidade de uma assembleia, o formalismo que é uma assembleia. Então, a primeira atividade de um advogado no condomínio é conduzir assembleias. E assembleias conduzidas por um profissional, elas são muito mais objetivas, rápidas, eficientes, com muito menos litígio, menos briga. Então, esse é o primeiro trabalho. Se um dia você for oferecer o seu serviço para um condomínio, mas por que a gente precisa de advogado? Você vai ter 10 elementos para falar por quê. O primeiro, para conduzir a assembleia. O segundo, redigir ata. Pelo amor de Deus, nos condomínios aqui de São Paulo e do país inteiro, quem redige a ata da assembleia é a mocinha da administradora. Ótimo, ela tem boa vontade, ela está lá presente, mas não pode. É um documento que o teor dele ali é eminentemente jurídico. Como é que pode a moça fazer a ata, uma redação sem técnica nenhuma? No mínimo, ela pode fazer a ata e o advogado do condomínio revisar. Pelo menos isso. Como é que um síndico vai assinar uma ata ou vai cumprir uma deliberação de assembleia se não teve revisão do advogado? É surreal isso que acontece de uma pessoa sem qualificação técnica montar uma ata que vai, talvez, regular o ano inteiro do condomínio. Então, o advogado faz o quê? Ou ele redige a ata ou ele revisa a ata. Então, esse é o segundo ponto importante que um advogado faz. Tem uns 30, tá? Eu vou falar 10 porque eu vou pensar 10 aqui. Terceira atividade importante que a gente faz num condomínio. Elaboração e revisão de contratos. Um condomínio, seja ele de rico ou de pobre, pode ser um condomínio, um por andar nos Jardins, ou pode ser o prédio da Coab, da cidade Tiradentes, não tem problema. Todos esses condomínios assinam contratos. Contrato de prestação de serviço com a administradora, com empresa que cuida das plantas, com empresa que cuida da água, com empresa que cuida de auditoria, com empresa que cuida de manutenção de portão, de bomba, de interfone, de elevador. No mínimo, cada condomínio assina 15 contratos, no mínimo. O condomínio mais porcaria assina uns 15 contratos. Esses complexos, condomínios clube, tem mais de 50 contratos. Quem é que elabora? Quem é que revisa? É só o advogado que pode fazer isso. Eu quero morrer quando eu vejo gerente de administradora, que não tem formação jurídica, analisando o contrato. Como é que ele sabe? Cláusula sobre obrigações, sobre seguro. Como é que ele sabe avaliar se um contrato tem disposição leonina, ou draconiana, ou qualquer outra coisa? Cláusula de rescisão abusiva, que amarra o condomínio com o fornecedor por 40 meses, 50 meses. Como é que o rapaz da administradora, que tem toda a boa vontade, faz isso? Não pode. É atividade típica de advogado. Elaboração e análise de contrato. Então, um síndico consciente, ele só assina um contrato se tiver o carimbinho do jurídico. Senão ele não assina. Porque a responsabilidade no final é dele.
É só dele, é só do síndico e de mais ninguém. Quarta atividade interessante que um advogado faz num condomínio: cobrança de inadimplentes. Pô, tem prédio que está contratando empresa de cobrança para fazer inadimplência, para cuidar da... Quem faz isso é advogado. É trabalho típico de advogado. Ligar para o devedor, mandar cartinha de cobrança, entrar com ação judicial de cobrança, fazer o protesto em cartório, que agora em São Paulo é permitido protestar, desde 2006 é permitido protestar. Agora entrar com execução, que mudou agora é muito mais fácil, porque executa direto. Claro que precisa ter um advogado organizando essa carteira de cobrança. Não é para o rapaz da administradora falar para o síndico: assina a procuração aí que eu vou mandar para o advogado da administradora. Claro que não. Advogado é cargo de confiança, o síndico precisa saber quem é que está cuidando das ações, precisa ter planejamento, estratégia jurídica de atuação. Olha, 30 dias é uma cartinha simples, 60 dias é uma carta mais pesada, 90 dias é protesto em cartório, pode protestar, não pode. O proprietário está na matrícula ou não está. Esse imóvel é bem de família, não é bem de família. Enfim, precisa avaliar tudo isso. Quem faz isso? É o advogado, claro. Então a quarta tarefa é cuidar do departamento de cobrança, cuidar dos inadimplentes. Quinta tarefa que um advogado faz nos condomínios: elaboração ou revisão dos comunicados, das circulares, das cartas. Entra no elevador de um prédio hoje e leia o comunicado que está lá. Ele tem teor jurídico. Ele fala sobre penalidade, sobre multa. Ele dá regra sobre uso de, sei lá, de o que pode e o que não pode com o cachorro, o que pode e o que não pode na piscina. Quem é que elabora esse tipo de... Quem sabe elaborar esse tipo de comunicado? Ou quem revisa isso? É advogado. Não dá para um administrador fazer isso, porque é tarefa de advogado. Colocar lá o artigo, colocar lá a cláusula que diz respeito àquela penalidade. Quem faz isso é o advogado. Sexta tarefa do advogado, que essa ela é urgente, todo mundo precisa fazer. Convenção de condomínio e regulamento interno de condomínio, a maioria absoluta, desatualizado, mal escrito, mal redigido, precisa revisar esses documentos, precisa atualizar esses documentos, para colocar neles tudo que a legislação vem mudando nos últimos anos, tudo que vem criando de usos, de costumes, precisa enxertar isso nas convenções. E sabe o que eu vejo? Os administradores de condomínio cobram 10, 20, 30 mil reais para modernizar uma convenção de condomínio. Ô, gente, isso é trabalho de advogado. Quem é que sabe? Quem é que pode fazer isso? Quem é que sabe fazer isso? É advogado. A gente é que sabe pegar um documento que está mal redigido ou que está obsoleto, e a gente que sabe transformar ele num documento atual, dinâmico, moderno. É a gente que sabe fazer isso. Então essa é uma atividade pura para a gente fazer nos condomínios. Esse é o sexto ponto, né? Sétima tarefa do advogado no condomínio: cuidar da parte trabalhista. Rever escala de trabalho, revisar a escala, revisar funções dos funcionários, ver se tem hora extra, se não tem, tentar otimizar a escala de trabalho, verificar se tem toda a parte de... quem está fazendo, por exemplo, acúmulo de função está recebendo, se dá para eliminar o acúmulo de função, se tem funcionário que eventualmente é terceirizado e outro é próprio, e eles não estão equiparados no ponto de vista de remuneração, porque senão depois dá uma confusão no futuro. Tem que olhar as guias para ver se a empresa de terceirização está recolhendo os tributos, porque depois o passivo trabalhista fica todo para o tomador do serviço. Então, olhar a parte trabalhista não é papel de contador. Claro que o contador vai olhar, vai analisar, mas tem algumas nuances, algumas questões que só o advogado sabe fazer. Ir lá no sindicato para fazer supressão de hora extra de funcionário. É um ato jurídico, é formal, é a gente que tem que fazer. Mais uma tarefa do advogado interessante que a gente pode, na hora de fazer a nossa venda, né? O que a gente faz para o condomínio? Pareceres. O síndico precisa tomar uma providência, ele precisa se consultar com o advogado, ele precisa ter um parecer do jurídico do condomínio. Olha, eu vou fazer fechamento de sacada. Qual o quórum previsto? Que tipo de documento eu preciso? Eu preciso do ok do arquiteto ou não preciso do arquiteto que fez a fachada? Eu preciso
pegar RT de engenheiro ou não preciso? Preciso de cálculo estrutural ou não preciso? Como é que é o mecanismo de aprovação desse item? Ou eu vou fazer individualização do consumo de água? Qual é o quórum? Como é que eu posso fazer o rateio? Eu posso fazer com empresas que fora da Sabesp ou só com as empresas cadastradas na Sabesp? Eu posso cortar a água de quem não paga condomínio ou não posso? Precisa de parecer. Quem é que dá o parecer? É o advogado. Olha, a mocinha do 5º andar desceu com o cachorro e pôs o cachorro no chão, ele fez xixi e ela faz isso todo dia. Posso dar uma multa? Ela é condominante social, não é antissocial? Quem é que dá o parecer? É o advogado. E por aí afora, tá? A gente tem centenas de assuntos que precisa de parecer. E não é uma opinião por e-mail do gerente. É o parecer do advogado. Que ele vai fazer, vai colocar a base legal, fundamento legal. É trabalho típico nosso. Nono serviço que a gente pode prestar para um condomínio. Isso é natural do dia a dia, inerente ao dia a dia. Envio de notificações. Condomínio é um negócio. Acontece muita briguinha em condomínio. Vira e mexe, você tem que notificar um apartamento, notificar um morador, notificar um fornecedor. Quem é que elabora a notificação? É o rapaz da administradora? Que a administradora cobra R$1.000 para administrar o prédio e dentro desses R$1.000 ainda está embutido no pacote serviço de advocacia. Gente, é aviltar a profissão, é acabar com a profissão inteira, né? Não tem sentido. Então, notificação extrajudicial a gente solta de monte. O cara que escuta som alto e que atrapalha a harmonia do condomínio. Tem que ser notificado? Sim. A notificação tem que ter um teor jurídico, não é falar, ó, abaixa o som aí. Não é assim. O cara que vai na piscina e leva bebida alcoólica e fica bêbado, ele tem que ser notificado? Sim. O cara que fez festa até as 4 da manhã, tem que mandar uma notificação. É o advogado que faz isso. É documento com teor jurídico. Então é a gente que faz, não há dúvidas. Então, essa é uma coisa que no dia a dia o advogado faz. 10ª, tem mais umas 30, tá? Mas eu pincei 10 aqui, para a gente não... 10ª atividade que um condomínio faz, que um advogado faz no condomínio. E essa daí, é assim, né? Defender o condomínio nas ações contrárias. Vocês não têm ideia o que o pessoal move de ação contra condomínio. É no pequenas causas, riscaram meu carro, eu estou sendo perseguido, eu recebi uma multa e não acho justo. Quem é que vai defender? É o advogado. Mas não um advogado que você pega para ele fazer um servicinho assim, pontual, casual. Quem tem que defender o condomínio nesse caso é o advogado que conhece a rotina do prédio, que conhece a história de cada caso, para ele poder fazer uma boa defesa. E ação contrária, ação trabalhista, gente, vocês não têm ideia do que tem ação de trabalhista de porteiro, de zelador, de gente que se machuca em condomínio. O que tem de acidente de trabalho em condomínio? A gente que escorrega, a gente que corta a mão no lixo, no saco de lixo, tem um monte de coisa. E quem cuida é o advogado. Então, assim, tudo isso que eu estou falando aqui é para justificar a necessidade de ter um advogado no condomínio. Agora, como é que a gente garante a nossa contratação? E é isso que é importante que vocês saibam. A gente precisa criar cultura nos condomínios, nos 40 e tantos mil condomínios só aqui em São Paulo, de que a previsão orçamentária de um prédio deve prever, como o nome diz, é previsão orçamentária, ela deve contemplar uma verba específica para assessoria jurídica. E sabe o que eu quero morrer também quando eu vejo? Faça isso no seu... Quando você chegar hoje na sua casa, pega o boleto do seu condomínio e olha, tenta olhar a previsão orçamentária ou olhar os gastos. Você vai ver lá, um condomínio que arrecada 100 mil por mês, condomínio com 100 apartamentos, cada apartamento paga R$1.000 por mês, então é um condomínio que arrecada 100 mil todo mês, que por ano movimenta 1.200.000, e você olha a previsão orçamentária. Dos 100 mil, 50 mil é com portaria, limpeza e segurança. Já foi metade. Dos 50 que sobram, 20 mil é água, luz e gás. Sobrou 30.
Dos 30, 5 mil é com a administradora, ou 2 mil é com a administradora, 5 mil é manutenção de elevador, mais 5 mil para manutenção de jardim, manutenção de bomba, de portão, de interfone, mais 3 mil para pagar o seguro contra incêndio, contra explosão, mais 2 mil para trocar lâmpada, mais 1.000 que é o caixinha do zelador. E cadê a assessoria jurídica? Não tem, porque está embutido na porcaria dos honorários da administradora. E aí o condomínio cria a cultura de que não precisa contratar advogado. Se tivesse ali naquele condomínio que arrecada 100 mil reais, 2 mil para pagar um escritório de advocacia todo mês, dá 2%. O síndico vai gastar 2% para ter segurança jurídica, para ficar blindado, para ter tranquilidade na hora de fazer uma assembleia, na hora de soltar um documento, na hora de tomar uma postura ou uma medida. E não tem cultura. A cultura nossa não é essa. E aí você olha a mesma previsão orçamentária, você vê lá que o condomínio tem 6 faxineiros. Sabe quanto custa cada faxineiro terceirizado? R$ 3.500 por mês, no mínimo. Então, sem tirar o mérito do faxineiro, que é importantíssimo, mas tem 6 e cada um custa 3,5 pau e gasta 20 pau de faxina. Mas não gasta 2 com assessoria jurídica, porque não é cultural. E toda vez que eu vou num condomínio, eu amedronto o síndico. E eu posso fazer isso. Eu falo, escuta, você está louco? Você é doido de assumir isso aqui, não ter um advogado do seu lado ali falando, te explicando, te mostrando o melhor caminho? Você quer ser herói aqui dentro? De fazer tudo por sua conta e risco? E daqui 2 anos você vai embora? E aí, como é que faz? Se você errar feio? Como é que faz se você cometer alguma falha, não por intenção, mas por imprudência, por negligência, por imperícia, ou por azar mesmo? Como é que faz? Eu sou síndico de um prédio, falar de caso de hoje. Eu sou síndico de um prédio que chama Dolce Vita. Hoje me liga a gerente do Dolce Vita desesperada. Márcia, aconteceu um negócio aqui. Eu falei, o que foi, Dirce? Ela falou, olha, furtaram um apartamento. O morador estava fora trabalhando. Quando ele tomou, a mocinha que chegou para trabalhar na casa dele, viu que a porta estava entreaberta, viu que alguém forçou a fechadura ali, e aí constatou que o apartamento foi invadido, a gente chamou a polícia. O apartamento estava todo revirado, a gente viu as imagens das câmeras, a gente já resgatou, por sorte, um conselheiro lá é delegado, tudo, ele vai ajudar a gente, mas a gente viu as imagens das câmeras. 2 meninos entraram pela porta da frente, o porteiro abriu, fizeram lá, ficaram 40 minutos no apartamento, saíram com 2 malas pela porta da frente. Já foram. Será que tem participação do porteiro? Será que não tem? Será que foi uma mera fatalidade? Os caras são malandros, enrolaram o porteiro? Será que a apólice de seguro do condomínio cobre? Porque o cara já falou que levaram joias, levaram isso, levaram aquilo. Quem é que vai pagar? Será que a empresa de segurança que fornece os funcionários terceirizados tem uma cláusula no contrato dizendo que se for falha dos funcionários, a empresa tem uma apólice de seguro ou ela indeniza? Aconteceu hoje à tarde. Para quem que eles ligaram? Para o advogado. Você acha que eles vão ligar para o rapaz da administradora? Não. Porque o negócio é pesado. Quando é simplesinho, beleza, vai no dia a dia. Mas quando acontece isso, liga para o advogado. Então, pessoal, olha, tem muito trabalho para a gente fazer. E sorte aqui de quem conseguir fazer uma amizade, cair no gosto de uma administradora de condomínio. Porque as administradoras já tomaram consciência de que os prédios precisam ter um bom jurídico. E se você prestar um bom serviço num prédio, e uma administradora pequenininha de bairro administrar 25 condomínios no bairro, e se ela resolver te passar o jurídico dos 25, pronto. Teu escritório já tem uma receita garantida. E sabe o que é legal de trabalhar para condomínio? Nessa modalidade que eu estou dizendo, de você prestar tudo isso de serviço que eu falei em troca de uma mensalidade. Primeiro, você recebe a mensalidade todo dia 10, sagrado.
entra ali na conta do escritório. Sagrado. Raramente, acho que eu nunca vi, dificilmente uma administradora não paga os honorários do advogado. Então, o teu fixo está lá garantido todo mês. Além do fixo, você faz a cobrança dos inadimplentes. E aí tem a sucumbência. E quando eu falo sucumbência, não é quando você ganha a ação. É às vezes a sucumbência, que não é sucumbência, tem outro nome talvez, que é quando o cara está devendo e você manda uma cartinha para ele, e ele liga no escritório e fala, doutor, recebi uma carta aqui, eu quero pagar, eu devo 5 mil. Fala, pois é, você deve 5 mil mais 10% de honorários, porque o escritório está te cobrando. E ele vem lá, faz o acordo, ele paga os 5 mil do condomínio e os teus 500 reais de honorários, ele dá 5 chequinhos de 100, enfim. Então o legal é que você transforma a mensalidade que o condomínio te paga, mais o pingadinho ali dos acordos. Então se você cobra uma mensalidade de 2 mil, por exemplo, no final do mês a mensalidade já não é 2 mil, já é 3 mil, porque todo mês pinga alguma coisa do devedor que vai lá fazer acordo. Ou é sucumbência do processo, ou os honorários de cobrança mesmo, do cara que vai lá. Isso é pacífico, que se você mandou uma carta, se você atuou, você pode cobrar os honorários extrajudiciais. Você cobrou, você pôs teu nome lá. E quem paga isso não é o condomínio, é o devedor. E eles pagam sem chorar, tá? Porque eles sabem que eles que deram causa para cobrança, então eles pagam. Então olha que legal, você ganha a mensalidade, que garante o sustento do teu escritório, e pinga lá mais um pouquinho da cobrança. Além disso, no meio do caminho, aparece, e todo condomínio aparece, uma ação interessante, que é a tua poupança, que é o teu futuro. Demora muitos anos às vezes, mas está lá. Então, por exemplo, nesse condomínio que você ganha 2 mil por mês para advogar, que dá um trabalhão, mas você ganha lá todo mês os 2 mil, mais o pinga-pinga da cobrança, mas aí no meio do caminho o prédio fala assim, olha, nosso condomínio foi entregue há 3 anos pela construtora e está eivado de falhas construtivas, está lotado de falha construtiva e a gente precisa acionar a construtora dentro do prazo de garantia. Eles já te conhecem, já te pagam mensalidade e você vai entrar com ação. Vai fazer um laudo com o engenheiro, vai notificar a construtora vai falar que não é falha construtiva, que é mau uso, que é assim que funciona, e você vai entrar com uma ação de obrigação de fazer. Você vai cobrar para entrar com a ação? Não, porque você já recebe mensalidade, está dentro do teu trabalho. Esse tipo de ação é difícil você perder, porque tem lá um laudo pericial produzido, a prova ali é evidente, o juiz normalmente ainda pede um laudo pericial, né, do perito da confiança dele, que vai, normalmente, na maioria absoluta dos casos, comprova o laudo que você já fez, e a consultora vai ser condenada a executar aquelas obras ou convolar aquilo em indenização e transformar em dinheiro. E aí vem a sucumbência. Então, naquele prédio que você ganha 2 mil, mais o pinga-pinga da cobrança, talvez você vai ter uma ação de 1 milhão, ou 2 milhões, ou 10 milhões contra a construtora, que o dia que sair, sai os teus honorários de sucumbência. Então, aqueles 2 mil por mês, mais o pinga-pinga que você fala, puxa, vale a pena tanto trabalho para receber isso? Vale, porque além de tudo ainda tem essas ações que potencialmente reforçam, né, o teu caixa e faz você realizar sonhos. Eu sou um advogado que gosto assim, eu tenho pequenos sonhos. Então, essas ações grandes, quando elas saem, é hora que você fala, agora eu vou realizar meu sonho, vou trocar meu carro, vou viajar com a família, vou tentar mudar de apartamento, é quando saem os honorários dessa ação. Então, advogar para condomínio ainda possibilita isso. E mais, tem outras ações que você pode fazer parceria, parceria no bom sentido, de trabalhar por sucesso. Você chega para o condomínio que você já advoga, já trabalha, e você fala, olha, a Sabesp cobra ela tem uma tabela escalonada, progressiva, e que talvez não é o melhor jeito de cobrar. Existem decisões judiciais mandando a Sabesp devolver o dinheiro. Vamos entrar nessa? Você não paga nada. Mas do que a gente conseguir, 30% no êxito é meu. Tudo bem, o síndico vai falar, claro, eu não tenho nada, se entrar, beleza. Revisão de eletropau,
de ICMS que eles cobram que não poderiam cobrar, você pode entrar com teletrabalho. É risco, mas está ali. Revisão tributária de IPTU. Nossa Senhora, o que dá? Dependendo da classificação que a prefeitura dá para o empreendimento, você pode baixar quase 30% o valor do condomínio para todos os moradores. Então, olha quanta coisa vem, né, a reboque de um contrato mensal num condomínio. Mas agora eu vou falar a parte mais gostosa e a parte mais interessante. Eu fico às vezes meio chateado quando as pessoas falam assim, advogado não pode captar clientes, tem aquela... Óbvio, a gente tem o nosso código de ética, a gente tem que seguir, mas captar clientes de uma forma bonita, eu acho a melhor coisa do mundo. E o bacana de advogar para condomínios é que você tem uma vitrine que ninguém aqui imagina o que é. Se você é advogado de uma baita empresa e você ganha uma ação, você faz um ótimo trabalho, o máximo que você vai conseguir fazer é ganhar os parabéns do diretor. Olha, Márcio, que ótimo trabalho que você fez para a minha empresa. Todo mundo vai aplaudir, vai achar ótimo e parou por ali. No condomínio, você tem uma vitrine que é a assembleia. E aí, quando você consegue fazer um bom trabalho, você se apresenta para 30, 40, 50 pessoas. E se você fizer um bom trabalho, o cara vai para casa e vai falar, nossa, mas esse advogado do condomínio é ótimo, adorei ele. E aí, na semana seguinte, o cara é médico, ele tem um problemaço no consultório dele, ele vai falar, nossa, eu vou ver se esse advogado atende, porque eu adorei o advogado. Então, você faz propaganda, no bom sentido, né? Você vende a tua experiência, a tua competência, para um monte de gente toda noite. Claro, se você fizer uma bobagem, também é na mesma proporção. E às vezes dá boa, às vezes faz bobagem, não tem jeito. Gente, eu já fiz cada bobagem. Eu vou abrir um espaço aqui para falar uma bobagem que eu fiz. Um dia, eu advogava para um condomínio no Butantã, chamado, acho que Bosque Butantã, alguma coisa assim. E a gente, através de um engenheiro, ficou sabendo que a Sabesp cobrava água e esgoto do condomínio, mas que, na verdade, ela não tratava o esgoto do condomínio. O esgoto todo do condomínio caía num córrego, acho que é Pirajussara, alguma coisa assim. O córrego ia lá para longe e a água só era tratada 10 quilômetros para frente. E aí nós pensamos o seguinte, por que eles cobram esgoto se eles não tratam? Mas eles tratam lá na frente. Não, mas tem que tratar aqui. E aí a gente fez um teste com tinta, que você joga a tinta na privada, dá a descarga, depois de tantos segundos a tinta está lá no córrego, e aí faz o vídeo, tudo. E aí a gente deliberou em assembleia entrar com uma ação contra a Sabesp para reaver o que pagou de esgoto nos últimos 5 anos. A gente ganhou a ação, o juiz mandou devolver tudo e o condomínio ganhou uma fortuna. Foi super legal, todo mundo... Passou uns meses, eu fui procurado por um condomínio na estrada de Itapecerica, com o mesmo problema. Eu falei, gente, fui na assembleia, me apresentei, expliquei como é que era, falei, é assim, assado, convenci todo mundo. Era um condomínio, acho que chama Horto do IP, alguma coisa assim, gigantesco condomínio, e eles se convenceram de que eu ia entrar com ação contra a Sabesp, me contrataram, eu entrei com a ação e nós perdemos, mesma coisa, igualzinho, e a gente perdeu. E o que eles tiveram que pagar de sucumbência? E aí eu fui na assembleia depois para falar do rateio extra para pagar os honorários do advogado da Sabesp. Esse caso não foi exatamente uma barbeiragem que eu fiz, mas talvez eu não mensurei bem os riscos, não sei. E eu fui dar a má notícia, e claro, nesse condomínio não posso passar nem na porta. Mas, normalmente, eu faço uma boa propaganda minha nas assembleias. Ao passo que o morador me liga e fala, Márcio, estou com um problema lá no prédio da praia, que eu tenho apartamento, você pode ir lá comigo me ajudar? Quantos condomínios aqui em São Paulo que eu advogo, ou que eu sou síndico, e que o cara me leva para o prédio dele na praia, ou me leva para o loteamento que ele tem em Ibiúna, ou em São Roque, ou em Arujá, não sei onde, porque ele fala, lá em São Paulo está funcionando, vou levar para o meu loteamento. E aí eu vou em progressão geométrica mesmo, captando clientes de uma forma bonita, que eu acho
justa, que eu acho lícita, e que só na área de condomínios a gente tem essa oportunidade. Em outras áreas, isso não existe. Não tem jeito, esquece, não tem tanta oportunidade assim em outras áreas. Agora, falar de uma outra coisa interessante. Deixa eu ver o meu tempo aqui, já são 8h30. Vou falar mais um pouquinho, depois acho que é legal a gente abrir para perguntas, para dúvidas. Mas uma outra coisa bacana, que eu acho que acontece só na minha área. Nós estamos falando aqui, gente, e eu estou falando de condomínio, porque é o que eu entendo. Mas vamos abrir um pouquinho o nosso leque e imaginar que em cada condomínio que é entregue aqui em São Paulo, e eu não estou falando, não estou falando de advogar para o condomínio, agora estou falando de advogar para os condôminos. Vocês sabiam que a maioria dos empreendimentos aqui em São Paulo foram entregues nos últimos anos com atraso, com falha construtiva, com erro de projeto? E aí nasce, na entrega do empreendimento, nasce para cada condômino, não para o condomínio, mas para cada condômino, nasce o direito dele pleitear perante a incorporadora uma indenização por conta do atraso na entrega do imóvel, talvez uma ação para que a construtora repare o vício construtivo ou a falha construtiva, ou para que a incorporadora devolva aquela tal de taxa SAT que eles cobram lá, que é um negócio discutível se pode ou não pode cobrar. Então, quem não quer advogar para condomínio, essencialmente, pode advogar para os condôminos. Ações coletivas ou ações individuais, mas que são conexas, porque é o mesmo pedido para vários proprietários. Então, tem tanta coisa para a gente fazer dentro de um universo do condomínio, e a gente não olha para isso. E a gente deixa que os administradores fiquem com esse mercado que é nosso, que tem que ser nosso. Eu vou falar de números, um pouquinho. Acho que a gente, quando vem aqui falar as coisas, a gente tem que ser muito franco e de fato, mostrar as oportunidades. Em média, falar valores médios. Um condomínio paga para um escritório de advocacia, condomínio de pequeno, médio porte, R$ 1.500, R$ 2.000 por mês de honorários. Se você tiver 5 condomínios, se você tiver um escritório enxuto, você já pagou toda a tua estrutura, só com mensalzinho ali que entra. Nesse prédio, que tem, a média aqui em São Paulo de condôminos inadimplentes é de 11%. Então você tem, num prédio com 100 apartamentos, em média 11 não pagam por mês. Vezes 5 condomínios que você trabalha, são 55 potenciais cobranças que você faz todo mês. E desses 55, talvez 10 vão fazer acordo. E você vai receber os honorários ali. É pouquinho, mas você soma de todos os casos, você transformou lá o teu 1.500, 2.000 em 2.800, em 3.000. Então, falar em números sustenta um escritório. Ou se você não tem um escritório, você trabalha na sua casa, melhor ainda. Agora, vamos melhorar os números? Vamos falar ainda de possibilidades, porque a gente está aqui falando de mercado de trabalho. Sabe quanto que um prédio paga para um síndico profissional? Que dá trabalho, hein, gente? Não é fácil. Mas sabe, em média, quanto que ganha um síndico profissional? Que não precisa ficar no condomínio dando expediente. É um trabalho intelectual, de coordenação de pessoas e de atividades. Um prédio pequeno, com 15, 20 apartamentos, paga talvez para um síndico profissional 2, 3 mil por mês. Um prédio médio, com 200 apartamentos, 300 apartamentos, paga lá para um síndico profissional 5, 6 mil por mês. Um prédio grande, com 800 apartamentos, 1.000 apartamentos, paga para um síndico profissional algo em torno de 10, 12, 15 mil por mês. Um prédio gigantesco, um condomínio clube, paga para um síndico 18, 20, 22 mil reais por mês. Então, quem aqui tiver a sorte de pegar 2 prédios para ser síndico, um pequeno e um grande, pronto. Se bobear, você não advoga mais. Fala, não vou mais advogar, vou virar só síndico. De tão rentável que é. Dá trabalho, dá dor de cabeça, é super difícil, mas é uma profissão
E o curioso é que não é profissão, porque não é regulamentado. Não tem sindicato, não tem piso, não tem nada. Se o cara tropeçar na rua e o RG dele caiu lá na porta, ele vira síndico. Qualquer um pode virar síndico. Mas o que o mercado prefere? Um advogado como síndico. Então tá aí para nós, gente. Para nós, é nosso mercado. Eu posso dizer isso. Olha, eu abri a empresa de síndico há poucos anos. E fora os prédios que eu não sou mais síndico, mas hoje, atualmente, eu sou síndico de 170 e tantos prédios. Porque eles adoram contratar. Está ali sentado o Marcelo, está ali na segunda. Levanta a mão, Marcelo. O Marcelo é diretor administrativo da Assosíndicos, que é a Associação dos Síndicos do Estado de São Paulo. O Marcelo está ali, veio assistir a palestra. Quantas pessoas, Marcelo, que a gente já não formou nas turmas lá? O cara chega lá, olha, eu sou advogado. Quantos, né, Marcelo? Quantas pessoas foram na associação? Eu quero fazer um curso de síndico profissional. Não sei se eu quero virar síndico, mas eu quero ter o conhecimento. Aí cada turma tem lá 10, 15 advogados, né? Sempre tem advogado. E aí o cara começa a fazer conta, fala, gente, se eu de fato me ativar nessa profissão, eu talvez vou até fechar meu escritório e vou virar só síndico. Um monte de advogado que me encontra fala, Márcio, minha vida mudou. Antes, para eu ter uma renda fixa, era dureza. Agora eu virei síndico, sou síndico de 2 prédios, pelo menos 5 mil por mês está garantido dos prédios. Eu estou falando de valores aqui, gente, talvez eu estou sendo um pouco indelicado, não sei, mas é porque eu preciso mostrar para vocês que é um negócio palpável, é concreto, é real. E nas turmas que a gente dá aula lá, pelo amor de Deus, o público sempre tem assim, um corretor, 2 engenheiros, 3 contadores e 10 advogados. Ela fez o curso, ela sabe. É assim que funciona. Então, é um mercado fabuloso, fantástico, vale a pena trabalhar. Qual a parte negativa? Porque eu estou falando de mercado de trabalho, todo mundo precisa saber. Precisa ter uma reunião em casa, para quem quer começar nessa área, e falar para a esposa, falar para o marido, falar para os filhos. Papai vai chegar todo dia em casa, 11 da noite. Porque as coisas acontecem nos condomínios à noite. É reunião de conselho, é assembleia, é reunião de planejamento. Os moradores só podem à noite. Então esquece, você não tem mais noite. Mas tudo bem, você entra mais tarde no dia seguinte e você vai modelando ali sua vida. Precisa ter estômago de avestruz. Porque às vezes você vai numa reunião e os assuntos importantes você delibera em meia hora. Mas a moça do cachorrinho que fez cocô e que tomou uma multa leva 2 horas. E ela leva advogado, ela quer recorrer da multa, você fica na assembleia 2 horas lá, por causa do cachorrinho que fez cocô no pátio. E aí, paciência é inerente, né? Todo trabalho tem a parte ruim. Outra coisa é que a gente precisa ter muita paciência. Quando condomínio, você se expõe muito, porque você faz uma reunião com 100 pessoas, talvez 90 vão te adorar e 10 não vão concordar com o que você diz, que vão perder as votações. Essas pessoas têm são haters, sabe? Essas pessoas que têm ódio. E no minuto seguinte, eles vão para a rede social, e aí criam um Facebook do condomínio. E aí começa a falar que o advogado do condomínio é assim com o síndico, e eles estão levando, e eles estão ganhando, e vamos apurar, e vamos auditar, e vamos não sei o que lá. E aí a gente tem que ter estômago e serenidade para compreender que as pessoas às vezes não estão num bom dia, e aí numa próxima oportunidade você chama o cara de lado e fala, olha, não é assim, vem aqui conhecer meu trabalho, aí você vai devagarzinho, né, dentro do possível, com um jeitinho, vai amansando as feras e vai tocando o barco. Outra coisa, quem quiser aqui trabalhar na área imobiliária, precisa aprender a falar em público. Quer advogar para condomínio, não pode ser tímido. Se é tímido, tem que fazer um curso para destravar. Porque as pessoas, quando chega um advogado que não consegue se defender bem ali na frente, ou defender bem a ideia, os caras, eles engolem. E quando você vai lá com convicção
e com uma certa facilidade de desenvolver o seu raciocínio, gente, é uma beleza, porque os caras amam, isso aí, doutor, que bom. Então, precisa aprender a falar em público. E última habilidade que as pessoas que trabalham em condomínio precisam ter, que essa é fundamental: pacificar conflitos, mitigar litígio, dirimir litígio, evitar litígio, é ter um discurso pacificador sempre. Pessoas que gostam de instigar a ação judicial não vai trabalhar com condomínio. Condomínio é lugar de acordo, de acomodação, porque são interesses coletivos. Você não representa uma pessoa, você representa uma coletividade. Tem que aprender a dirimir conflito com classe, com elegância, com sorriso. É uma advocacia, você pode... gente, eu pouco uso gravata, porque eu vou nas assembleias, eu preciso passar uma impressão menos sisuda, até para que eu seja mais bem recebido pelas pessoas. Então, precisa criar essa habilidade da pessoa olhar e falar: nossa, mas nosso advogado ele é tão habilidoso, ele consegue evitar, porque vocês não sabem o que é chegar na frente de um juiz que está com a agenda lotada, com a pauta cheia, para ele julgar um negocinho ele fica num mau humor. Vocês sabem como é que é, gente. O juiz fica num mau humor que ele vai meter a caneta dele tão pesada, ou para um lado ou para o outro, tanta raiva que ele vai ficar. Quantas vezes que eu fui em audiência, porque alguém entrou com uma ação ou contra o condomínio, ou o condomínio entrou contra alguém, por conta do latido do cachorro, ou por conta do menino que toca bateria, e o juiz fala assim: gente do céu, vocês não conseguem se entender? Vocês precisam aqui da mão pesada do judiciário para cuidar do latido do cachorro. Não é possível isso. E aí o juiz tende a pesar na mão mesmo, ou para um lado ou para o outro, porque ele fica louco da vida, essa é a verdade. E dá vergonha. Aí você vai na audiência, dá vergonha. Porque a impressão que você quer falar para o juiz: não sou eu, é meu cliente. Dá vergonha, né? Eu faço muita audiência, às vezes eu fico constrangido, porque eu falo: puta, eu estou movimentando toda a máquina do judiciário por causa de uma banalidade. Então, eu preciso ter habilidade para conseguir evitar esse tipo de litígio. Agora, os casos grandes, não. Esses aí, com toda a honra, a gente vai lá com todo orgulho, mesmo porque tem a sucumbência que nos é interessante sempre. Então, é isso, gente. O mercado de trabalho é vasto, é magnífico, não tem crise, tem trabalho para todo mundo, e a gente tem que levantar uma bandeira de que todo prédio precisa ter um bom escritório de advocacia e que todo bom condomínio não usa o serviço jurídico da administradora, tem um escritório da sua confiança. E a gente vai acabar aos pouquinhos com essa reserva de mercado que as administradoras fazem. Eu advogo lá, sei lá, para centenas de condomínios no escritório, e eu sei a guerra que é quando eu vou numa assembleia e as pessoas pegam a previsão orçamentária e vão lá embaixo e falam: nossa, gente, mas por que a gente gasta 1.600 com advogado se a gente tem uma administradora? Aí eu falo: pessoal, vocês sabem a importância do advogado? Eu faço isso. As 10 coisas que eu falei aqui, eu falo 30. Você não acha que está justo me pagar 1.600? Ou 2.000, ou 5.000, ou 10.000? Então é esse trabalho diário que eu faço. E é um mercado de trabalho promissor. Quem aqui tiver vontade de mudar de área, ou quem tiver vontade de criar uma área nova no seu escritório, crie sem medo, porque é sucesso garantido. Eu posso afirmar para vocês, é sucesso garantido, gente. E acho que era isso por conta do horário, acho que tá bom já, tá bom? Eu fico aberto para perguntas. Após essa brilhante exposição, estou pensando em mudar de área, professor. Sou criminalista e falei: o que eu estou fazendo nessa área? Poxa, o senhor me animou de tal maneira que me incentivou, né? Bem, senhores, vamos então passar aqui ao momento das perguntas. É só levantar o braço, o microfone chegará rapidamente. Doutor, aqui, vamos começar.
Não. Ao vivo, sempre alguma... Aqui não é a Rede Globo, professor. Também, lá é complicado. Tanto que, às vezes, todas as perguntas que chegam na SPTV, né, gente, elas chegam ao vivo e aí eles colocam na tela. Quando você perceber que eu dou uma embromada assim, é porque... Boa noite. Às vezes eu não sei o que responder, eu dou uma enrolada e... Toda vez que eu estou em maus lençóis, eu já percebi isso. E a minha área permite fazer isso, que é a área de condomínios. Eu tenho uma palavra que me salva sempre. Quando vem uma pergunta muito complicada de natureza jurídica, que eu não tenho como responder, eu falo assim, gente, aí é bom senso. Quando eu estiver falando isso é porque eu não sei a resposta, estou enrolando. O senhor falou ao vivo agora, hein? Todo mundo ouviu. Boa noite, primeiramente. Eu queria agradecer que a sua palestra foi realmente empolgante e muito enriquecedora para mim como profissional. Eu não atuo nessa área e realmente gostei muito. Muito obrigada. E por isso que eu queria perguntar se tem algum problema, se tem algum impedimento. O senhor falou que é uma vitrine, né? Ser advogado de condomínio. Tem algum impedimento advogar também para os condôminos? Bela pergunta, porque... Olha, é um dilema aqui. Ela perguntou se tem algum problema você ser advogado do condomínio e, eventualmente, advogar, por exemplo, a empresa de um condômino. E tem um conflito ético e é um dilema para mim. Porque, olha que curioso. Quando o condomínio me contrata, quem está me contratando são todos os proprietários. Então, em tese, eu já sou advogado dele. E se ele quiser me contratar também para a empresa dele, eu não vejo problema, eu posso. Mas aí, no meio do caminho, esse cara vira inadimplente. E eu tenho que entrar com uma ação de cobrança contra ele. E como é que eu faço para entrar com uma ação de cobrança se eu advogo para a empresa dele? E ele é meu cliente, lá fora. Então, eu quebro a cabeça com isso, é um dilema, que eu não sei ainda a resposta. Mas bom senso, bom senso. Sabe o que eu tenho feito? Eu tenho feito o seguinte, agora, qual foi vou falar a saída que eu achei. Eu prefiro, hoje em dia, advogar para os condomínios como consultor jurídico. Então, eu não entro com ação de cobrança contra ninguém. Eu sou consultor. Eu dou orientação para o síndico, para os conselheiros, para a administradora, eu conduzo as assembleias, eu faço as atas, eu dou parecer, eu indico o melhor caminho. Mas aí, talvez, na hora de entrar com a ação de cobrança, vale a pena o condomínio ter um advogado só para fazer a cobrança. Porque aí me deixa livre para que eu possa também atuar, talvez, para a empresa de um condomínio, porque eu nunca vou litigar com ele, eu nunca vou brigar com ele, porque o meu papel ali é só de orientação. Então, essa foi uma saída que eu encontrei, mas eu ainda tenho bastante dúvida, tá? É um dilema para mim. Obrigada, doutor. Perguntas? Doutora. Boa noite. Eu não sou aqui da capital, sou do interior, vim só para assistir, porque eu já estou... Aquela pessoa que levantou a mão para ser conselheira, 2 anos, era uma advogada. Virei conselheira, depois resolvi fiscalizar, tirar o síndico e virar síndico profissional, fiz o curso e tal. E há 2 anos já estou atuando. E agora, comecei pelo meu condomínio, outros condomínios me procuraram. E agora eu estou com um dilema, porque uma das questões era o que ela perguntou, e a outra é também sobre ser síndica profissional e atuar para o condomínio como advogada. Porque precisa bastante, né, tem ações contra construtoras e tal, e eles querem contratar a mim mesma como síndica, mas, porém, como advogada. Se isso também gera algum conflito, como que a gente pode proceder? Boa pergunta. Eu, particularmente, entendo que tanto síndico quanto advogado são cargos de confiança. Você não contrata um síndico, não elege um síndico, se você não tiver a mínima confiança. E você não escolhe um advogado se você não tiver confiança. Então, no meu entendimento, sem qualquer conflito ético, eu acho que se o escritório de advocacia figurar como síndico do condomínio,
é mais do que natural que ele patrocine as ações inerentes ao condomínio. Não vejo problema. Já ouvi muita crítica, bastante gente falou, Márcio, se o teu escritório é síndico, o teu escritório não pode advogar. Eu aceito, é um argumento forte, mas eu particularmente entendo que se aquela comunidade preferiu ter um escritório de advocacia como síndico, é justamente porque eles querem se aproveitar do conhecimento técnico jurídico daquela empresa. Eu não vejo problema de figurar como síndico e advogado. Mas é uma bela discussão para a gente, inclusive tribunal de ética, tudo é uma bela discussão. Cabe até uma consulta ao Tribunal de Ética para esclarecer, de repente, talvez. E resolver esse dilema. Sabe qual é o meu medo? Eu não sei, Humberto, depois você me dá bronca se precisar, mas eu vou falar assim, sabe qual é o meu medo? O meu medo é, às vezes, a gente ficar com essas questões, com esses dilemas, e aí logo, a gente, para atender uma questão de ética, essas coisas, a gente cria caminhos alternativos. Então, eu vou dar um exemplo. É proibido ter imobiliária e escritório de advocacia no mesmo endereço. Está lá no Tribunal de Ética, porque tem um conflito. Aí, o que as pessoas fazem que são donos de imobiliária e são advogados? Eles colocam o escritório de advocacia na casa A e a imobiliária na casa B. Ah, agora tudo bem, agora pode. Então, essas coisas me assustam um pouquinho. Outro dia eu vi um cara que ele é contador e advogado. Um baita do contador e um baita do advogado. E ele tem a placa na frente do escritório assim, contabilidade, auditoria e advocacia. E aí pegaram no pé dele, porque você não pode anunciar 3 atividades. Ele falou, Márcio, eu vou ter que fazer a bobagem, para inglês ver, de alugar a casa do lado ou da frente e separar a contabilidade e a auditoria numa casa e a advocacia na casa da frente, só para ninguém me amolar. E eu continuo atuando nas duas frentes. Eu falo, pois é, essas coisas, sabe, mas a gente tem preceitos éticos, a gente tem um código de ética, mas me incomoda um pouquinho, às vezes, esse auto-engano, sabe? Não sei se... Entendi. Numa audiência, por exemplo, você está lá como síndico, representando o condomínio, e como advogado, propondo ação também. A doutora aqui tinha isto. Por favor, o síndico pode contratar consultor jurídico sem aprovação dos condôminos? Pode, mas não deve. Ela perguntou se o síndico pode contratar o advogado sem consultar os condôminos. Sim, ele pode, porque é uma despesa essencial, uma despesa necessária, e o síndico, por lei, inclusive, está no Código Civil, que ele tem autonomia para contratar esses serviços. Porém, nos dias de hoje, né, gente, com Lava Jato, com essa roubalheira toda, todo mundo faz uma analogia de político e síndico. Se o síndico trocar de carro, então, por conta disso, eu acho sempre razoável consultar a Assembleia e colocar na previsão orçamentária. Agora, uma contratação de urgência, o síndico faz e depois referenda, ratifica numa Assembleia logo em seguida. Mas pode, mas não deve. E o síndico profissional também responde? O síndico profissional responde integralmente. Agora, o segredo para quem aqui virar síndico, seja voluntário ou profissional, é ter uma bela apólice de seguro. Nossa, apólice de responsabilidade civil não pode economizar no seguro. Tem que fazer porque responde sim. Responde com patrimônio, inclusive. Obrigado. O senhor disse assim que uma administradora não pode oferecer serviço de advocacia, mas um escritório de advocacia pode prever um serviço de síndico profissional também? Então, é exatamente a discussão. A administradora de condomínio, para ela oferecer um serviço jurídico, ela precisa ter, no mínimo, alguém precisa ter OAB, precisa ter um advogado, precisa ter, porque é uma profissão regulamentada. Profissão de síndico não é regulamentada, não existe profissão. Então, qualquer pessoa pode ser síndico. O médico pode ser, o dentista, o advogado, o administrador, o engenheiro. Por isso que a gente luta, e sem sucesso, para ver se regulamenta a profissão. Tem um projeto de lei lá que está engavetado para regulamentar a profissão, para ter piso salarial, para ter... Aí, quando acontecer isso, aí vai ficar mais fácil de responder. Então,
Pode entrar como uma venda casada. Você fala assim, eu ofereço o meu serviço de advogado e de lambuja vem o síndico profissional. Pode ser uma venda casada. Pode configurar, sim. Mas é caso a caso. Tem condomínios que entrevistam um advogado e falam o seguinte, doutor, eu quero que você seja o nosso advogado e nosso síndico, porque ninguém bota ordem na casa aqui, precisa de alguém de fora, um profissional, um advogado para botar ordem na casa. O cliente te pediu isso. Diferente você chegar lá e falar assim, dá para eu fazer isso e eu te dou de brinde aí o outro serviço. Então também tem que analisar caso a caso. Mas pode sim configurar isso que você disse. Boa noite, doutor Márcio, prazer. Noite. Prazer. Doutor, a respeito das ações judiciais hoje, com o advento agora do novo CPC, as ações de cobranças agora, elas acabaram sendo... Execução, desculpa. As ações de execuções agora são obrigatoriamente pela via executiva. Todavia, conforme foi retirado o rito sumário, ainda eu penso qual que seria um caminho para dirimir conflitos e atenuar esses problemas de inadimplência, qual seria o caminho? Porque ainda que o rito sumário fora extinto da lei, eu penso que ainda uma ação de conhecimento para a cobrança também haveria um caminho, né? Qual seria o caminho mais exitoso para que se... Vamos lá, eu vou perder uns minutinhos para falar, porque acho que é um tema bacana. Primeiro, a cobrança amigável para condomínio, ela funciona maravilhosamente. Para pegar aquelas pessoas que temporariamente têm uma dificuldade, o cara tem boa fé, o cara é boa gente, é bom pagador, perdeu o emprego, ficou doente, ou teve um problema na família, teve um desarranjo ali, um desacerto financeiro, esse cara, basta você mandar uma carta, você ligar para ele, você marcar uma reunião, marcar um plantão de cobrança no condomínio, que você consegue eliminar uma ação judicial, você não precisa nem entrar com a ação judicial. Então, para esses casos, é cobrança amigável, é investir na cobrança amigável que vai ter êxito. Para o picareta, que é o cara que não gosta de pagar condomínio, o cara que vai levando, vai empurrando, troca de carro, vai viajar, mas ele fica 2 anos sem pagar condomínio, depois ele faz uma proposta para pagar em 30 vezes. Para esse picareta, agora ficou muito mais fácil. Antes eu tinha que entrar com ação de cobrança, que era de rito sumário, mas também é sumário só no nome, porque você sabe que demora um tempão. O recurso de uma ação de cobrança de condomínio tem efeito suspensivo, então vai lá para o tribunal até voltar e você de fato receber. Você levava 8, 10 anos, num caso normal, que tem recurso, tem isso, tem aquilo. Agora, o melhor caminho, sem dúvida, é a execução. Antes da execução, eu gosto muito de mandar protesto. Se eu tiver certeza de que o morador é o que está na matrícula, eu não tenho dúvida em mandar para o protesto, que funciona, que é uma beleza. Agora, mesmo assim, se o protesto não resolveu, eu vou entrar, e o protesto é bom porque ele é de graça, é rápido e tem uma segurança jurídica efetiva. O protesto hoje é eletrônico. Você não precisa mais preencher formulário. Você faz um convênio com o Instituto de Protesto aqui na 15 de novembro e você protesta o cara pelo computador. Você preenche os dados, é moleza. Mas na hora de entrar com a ação, a gente prefere o caminho da execução. Mas olha que curioso. E olha o abacaxi que a gente tem pela frente. Até meses atrás, antes do Código Novo, a gente entrava com ação de cobrança, de conhecimento, que eu acho um absurdo você ter uma ação de conhecimento. Pô, é uma dívida líquida, certa e exigível, tem contas aprovadas, o boleto está lá na previsão orçamentária. Por que você precisa de conhecimento? É só executar. Agora, olha que dúvida que a gente tem daqui para frente. Até então, a gente entrava com ação de cobrança, ela levava 10 anos, mas abraçava as vincendas. Então, eu entrava com uma ação, o cara devia 1 ano, no final das contas ele devia 8, e a minha execução na ação de conhecimento abraçava os 8 anos. Agora que a ação é de execução, tem que ser uma dívida líquida, certa e exigível, e eu tenho que colocar ali quanto que eu estou executando. Qual que é a nossa dúvida? Hoje, quando eu entro com ação, o cara deve 5 mil. Eu entro com a execução de 5 mil. Daqui 8 meses, ele já não deve mais 5 mil, ele deve mais 2. A execução vai abraçar as vincendas ou eu vou ter que ficar entrando com várias execuções? Se eu tiver que entrar com várias execuções,
não valeu de nada, eu volto para o processo antigo e entro com a cobrança de conhecimento. Agora, se os juízes começarem a dar sentença, entendendo que a execução abraça as vincendas, aí, beleza, aí é o melhor caminho. Eu automaticamente comecei a adotar no meu escritório a conduta de entrar com ações de cobrança, ações de conhecimento, justamente por engessar nessa fase executiva, não só com relação às parcelas vincendas, mas também de tentar uma conciliatória na fase de conhecimento para tentar solucionar o litígio. Perfeito, é o que a gente lá no escritório está pensando. Nós vamos entrar só com execução ou a gente vai ainda continuar com a ação de cobrança porque ela consegue pegar o período todo? A gente não tem ainda jurisprudência, é tudo muito novo. Perfeito. Se os juízes entenderem que a execução é só do período que você entrou com a ação, não vai valer de nada. Perfeito, não vai valer obrigado. de nada. Muito bem, senhores. Devido adiantado da hora. E, professor Márcio, a palestra, quando é boa, é interessante, a plateia responde, a plateia fica. Olha, até essa hora nós estamos com a casa cheia, inclusive no segundo andar. Né? Então, parabéns pela sua bela palestra. Foi uma aula excepcional aqui para todos nós. Começamos, com certeza, o ano de 2017 na nossa OAB muito bem. Que Deus ilumine a nossa entidade, ilumine a todos nós, que 2017 nos reserve um ano muito melhor do que 2016. E volto a dizer, ele já iniciou bem, com a sua presença aqui, trazendo os seus ensinamentos. Em nome de todos os colegas, o nosso muito obrigado e peço uma salva de palmas. Bom, Humberto, eu fico muito lisonjeado com o convite, pode me chamar sempre. E para vocês, olha, gente, com toda a humildade do mundo, eu quero dizer que tudo que eu falei aqui não é nenhuma verdade absoluta, é só a minha percepção prática. Eu sou um advogado de campo. Então, tudo que eu falei aqui é baseado nas minhas experiências práticas. E que talvez, no meio do caminho, eu falo alguma bobagem ou exagere em alguma coisa, mas é tudo aqui baseado em experiência prática e que eu acho que eu tenho o dever de dividir com vocês e compartilhar. Com toda a humildade, eu peço desculpas se eu falei alguma bobagem, mas é minha experiência prática do dia a dia. Não tem nada de gabinete, é do dia a dia mesmo, tá? Foi excepcional e encerramos mais um evento. Obrigado a todos. Não dá para contar quantas coisas mudaram em São Paulo nos últimos 50 anos. Mas de lá para cá, a população aumentou 3 vezes e alcançou a casa dos 12 milhões de habitantes. E por falar em casa, é assim que as pessoas se sentem em São Paulo. Vem gente de todo lugar e São Paulo gosta de receber. Todos os dias tem quem chega para nunca mais ir embora. Tem também quem vai, mas sempre quer voltar. Por isso é com grande alegria que São Paulo sediará o maior encontro nacional da advocacia após 50 anos desde a última vez. Prepare-se, porque em novembro de 2017, São Paulo te receberá para a 23ª Conferência Nacional da Advocacia. É uma satisfação muito grande, um orgulho muito grande. São Paulo sediar a 23ª Conferência Nacional da Advocacia. Num momento absolutamente especial e de importância fundamental para o desenvolvimento do nosso país. Sei que é um marco para a advocacia paulista e principalmente brasileira a realização desse evento em São Paulo. Esperamos a toda a advocacia de nosso país aqui em São Paulo, nesta Conferência Nacional da Advocacia. Reafirmando assim o papel da Ordem dos Advogados do Brasil como a guardiã da democracia. É com esse espírito que nós vamos receber os advogados do Brasil inteiro no final do ano que vem aqui em São Paulo. Advogados de todo o Brasil, esperamos vocês!
Conecte-se, passeie, divirta. Parabéns à OAB, ao seu Conselho Federal e aos profissionais do direito, que tornam a cada dia a advocacia brasileira indispensável, eficiente e exemplar. A 23ª Conferência Nacional da Advocacia já tem local e hora marcada. Você não pode faltar.